Você vai tirar pra mim? Ou tiro eu? Alô? Alguém ficou com calor aqui? Porque eu fiquei. Quando o telefone toca, chegou na Netflix e já está causando com uma trama que mistura suspense, intrigas, vingança e aquele combo irresistível de paixão e obsessão que a gente tanto ama. Se você ainda está na dúvida entre atender ou desligar, vem comigo descobrir todos os segredos e ver se vale a pena dar play agora mesmo nesse dorama. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona. Anangoseyo? O dorama já começa nos apresentando o protagonista, que logo de cara deixa claro o quanto ele é importante e influente na sociedade. Ele é porta-voz oficial do governo, filho do futuro presidente, ou seja, ele é a elite. E quem diria que em sua vida passada ele era apenas um pobre filho de açougueiro, enfrentando preconceito e perseguição. Sim, ele mesmo, o nosso Yoo Yeon-seo, o famoso Kudomai de Mr. Sunshine. Agora entrega tudo como marido elitista e tóxico, Baek Sa-un. Para o público, ele é fascinante, carismático e um verdadeiro orador eloquente. A visão perfeita de autoridade e representante de um grande poder. Ele impõe respeito, mas em casa é outra história. O tratamento com sua esposa Hee-ju é um verdadeiro pesadelo. Ele deixa claro a todo momento que eles não são um casal de fato. Mas por quê? Porque o casamento deles não é baseado no amor. É uma conveniência política e estratégica. A família de Baek Sa-un tem segredos, ou melhor, podres, que podem prejudicar a campanha eleitoral do pai dele, que será o futuro presidente. E no meio de quem tem poder e dinheiro, tudo vira negócio, não é mesmo? O acordo: vamos casar sua filha com o meu filho, que é um ótimo partido, e calamos a boca de todo mundo. Negócio fechado, contrato assinado e vida infeliz, mas o poder tá na conta. Mas por que eles se sujeitam a isso? Baek Sa-un se entrega por ascensão e poder, mas Hee-ju, ela tem outro motivo: chantagem. O pai dela está internado em uma casa de repouso e sua mãe, a representante legal dele, tem o controle total sobre o que acontecerá com ele. E adivinhe, a mãe chantageia a filha com a ameaça de tirar o marido da casa de repouso e colocar ele em qualquer lugar, longe de qualquer cuidado. A nossa protagonista, Hee-ju, vai se deixar calar por isso? Claro que não. Ela não vai deixar barato e vai soltar poucas e boas para essa mãe vigarista, certo? Errado. Por quê? Ela é muda. E não é só isso. Ninguém da sua família se deu ao trabalho de aprender línguas de sinais para se comunicar com ela de forma mais efetiva. Ela precisa escrever tudo no telefone e mostrar. Apesar de morarem sobre o mesmo teto, o casal não tem comunicação nenhuma. Ele mantém ela longe dos holofotes. Todo o país sabe que ele casou, mas ninguém sabe com quem. E a parte cômica dessa situação é que ela aparece na cara de todo mundo, mas ninguém faz ideia de quem ela é realmente. O trabalho dela é de intérprete de línguas de sinais. E ela aparece na televisão, em jornais, ao lado dos âncoras.
E sabe o que eu mais gostei nela? A personalidade. Mesmo nessa situação toda, ela não se deixa abater. O marido tenta mandar nela, mas ela não cai nesse jogo. Ele a chama, ela ignora. Jantar, ela faz só o dela. Palmas para nossa protagonista. E ao longo do dorama, a gente vai dar o Tocantins inteiro para ela. Porque ela vai dar um show e a gente vai aplaudir de pé. Agora chegou aquele momento tão esperado, quando o telefone toca. Hee-ju vai agir. Após um encontro desgastante com a sua mãe e sogra, onde mais uma vez ela teve que ouvir tudo calada por conta da sua condição, Hee-ju está voltando para casa, mas o que parecia ser um final de noite comum vira um pesadelo. Ela é sequestrada no próprio carro por um criminoso que usa um telefone irrastreável, que modifica a voz. Ele liga para o marido dela e o que ele responde é o que qualquer um de nós, brasileiros, responderia. Tudo bem. Vai em frente, mata ela. O querido fala isso acreditando ser um golpe, mas a situação é bem real. E para piorar, o telefone está no Viva Voz e Hee-ju ouve tudinho. Revoltada, ela aproveita o fato de estar sendo obrigada a dirigir para o sequestrador e decide dar um basta, tomando as rédeas da situação. Ela faz uma manobra arriscada, desacorda o sequestrador e escapa com o telefone dele. Mas você acha que ela foi para a polícia? Ou ligou para o cretino do marido dela? Não. Ela foi para casa, tomou um banho e comeu. Porque aparentemente sobreviver a um sequestro dá muita fome. E Hee-ju está tão sozinha nessa família que mesmo com os machucados que o sequestrador deixou nela, foi ela quem teve que cuidar de si mesma. E convenhamos, se no mundo dos doramas você tem que cuidar do próprio machucado, isso é um sinal de que a coisa é grave. Ela não pode contar com ninguém mesmo. Mas os polos de poder estão prestes a começar a se inverter. Hee-ju começa a se destacar e a virar a manipuladora. Enquanto Paek Sa-un, antes um manipulador e homem de poder, se vê cada vez mais vulnerável. Esse jogo de poder é um dos grandes motores da história, mostrando como muitas vezes a pessoa que parecia estar sendo manipulada começa a tomar o controle das situações. Esse processo é uma reviravolta que coloca Hee-ju em uma posição de força e abre um novo capítulo para o desenvolvimento do enredo. Ao longo do dorama, vemos como ela deixa de ser a vítima e começa a se empoderar, usando as suas habilidades e inteligência para virar o jogo contra aqueles que a tratavam como uma peça no tabuleiro de seus jogos de poder. A transformação dela de marionete para manipuladora é um dos maiores arcos de desenvolvimento da personagem e uma das razões que nos envolvem tanto na história. O Paek Sa-un inicialmente acha que tudo é um golpe, mas fica nervoso e corre para casa para ver se Hee-ju realmente estava lá. Mas querido, você chegou tarde demais. O evento já acabou. Ele confirma que ela está bem, mas logo retorna o seu comportamento arrogante e desprezível. Ele comunica à esposa que eles precisarão ir a um evento, onde ela será a intérprete de sinais. E lá, mais uma vez, ela ouve absurdos calada. Porém, o que antes era sua fraqueza, o silêncio, se transforma em seu maior trunfo. O que essa mulher vai fazer com esse homem vai deixar ele surtado. E tenho pra mim que é isso que vai salvar o casamento deles no final das contas. E aqui eu vou dar um alerta de spoiler, porque o que eu vou falar é o plot do dorama.
Para quem gosta de spoiler, vai aguçar ainda mais a vontade de ler. Para quem não curte, eu vou falar para qual minuto você vai pular. E atende esse meu pedido? Se inscreve no canal, curte o vídeo para ajudar o canal a crescer. A sua inscrição e like são muito importantes. Kamsahamnida! Para quem vai pular o spoiler, o minuto é esse que está aparecendo na tela. Continuando, Hee-ju fica tão revoltada que vai falar. E muito, porque na verdade ela não é muda de forma definitiva. Ela sofre de afasia, que é uma condição provocada por traumas de infância. Lembra que ela ficou com o telefone do sequestrador? Então, ela usa a situação do sequestro a seu favor, ligando para o marido enquanto se passa pelo sequestrador. Ela começa a ameaçar revelar os segredos sombrios da família dele e colocar a segurança de sua própria esposa, ou seja, ela, em risco. Conta dos machucados que ocorreram na tentativa do sequestro, e isso faz Baek Saun entrar em pânico, revelando o seu lado mais territorialista e egoísta. Ele se torna completamente obcecado em proteger o que acredita ser dele, dizendo que ninguém pode mexer com ele ou com sua mulher. A cena culmina em uma explosão de raiva, quando ele soca a parede durante a ligação, sangrando os dedos. E depois, ao encontrar a esposa, a arrasta para um canto, verificando se ela tem marcas dos machucados causados pelo sequestrador. A tensão entre eles chega ao ápice, e a dinâmica de poder entre eles começa a mudar drasticamente, com Hee-ju ganhando cada vez mais controle. E vamos teorizar aqui um pouquinho? Ele afirma que não vai parar até encontrar quem machucou a esposa dele. Isso revela uma característica típica de personagens com um grande ego e um forte desejo de controle sobre tudo que está ao seu redor. Mas eu tenho para mim que conforme ele for descobrindo mais sobre a situação, irá ficar claro para ele que as feridas emocionais que ele causou em Hee-ju, através do seu comportamento abusivo e manipulação, podem ser muito mais profundas e letais do que os machucados físicos que ela sofreu no sequestro, mostrando que muitas vezes os danos mais graves em um relacionamento não são apenas os visíveis, mas estão relacionados ao abuso emocional e psicológico também. Baek Saun, ao focar em uma ameaça externa, ignora o quanto ele mesmo está destruindo sua esposa internamente. E a reviravolta que pode ocorrer quando ele se der conta disso pode ser um ponto de virada, não só para o relacionamento deles, mas também para o desenvolvimento do personagem dele, que vai começar a confrontar as consequências de suas próprias ações. Concorda? Então deixa o like aí. Eu, particularmente, realmente espero que não seja tarde para esse casal, porque a hora da vingança chegou e agora é Hee-ju quem dá as regras do jogo. Vamos falar sobre a parte técnica. Gente, está primorosa. Eu assisti os 2 primeiros episódios, tanto o dublado quanto o legendado, e eu posso dizer que ambos estão impecáveis. Porém, a versão dublada tem um pequeno diferencial. Nas cenas em que a protagonista se comunica apenas por linguagem de sinais, ao invés de ficar só a legenda, tem a voz da personagem de fundo, o que traz uma carga emocional ainda mais intensa. Essa adição realmente ajuda a gente a se conectar mais com o que ela está sentindo, sem perder a essência da comunicação visual, que é super importante. Já na versão legendada, às vezes essa voz de fundo não aparece e fica só a legenda. Para mim, isso poderia melhorar com uma trilha sonora mais envolvente, para intensificar ainda mais as emoções da personagem nessas cenas.
Mas, sinceramente, são detalhes bem pequenos, é apenas a minha opinião. No geral, as duas versões têm uma qualidade muito boa e entregam a mesma intensidade emocional. Mas a dublada acaba se destacando um pouco em termos de imersão, especialmente quando a protagonista usa a linguagem de sinais para se expressar. Outro ponto interessante é a abertura de quando o telefone toca. É visualmente de encher os olhos e tem bastante simbolismo. Vale a pena vir com calma. Ela começa com mãos femininas fazendo gestos em linguagem de sinais, que vão se transformando na nossa protagonista. Esse momento, para mim, é poderoso, porque já nos conecta com a personagem e a sua condição de comunicação. Logo depois, a personagem se transforma em uma esfera que mergulha no universo das ligações telefônicas. Isso faz alusão à ideia de conexão e comunicação, elementos que são centrais no dorama. A esfera que representa a protagonista bate em várias telas de telefone e, ao ser atendida, encontra a esfera que sinaliza o marido dela. Juntas, as esferas se entrelaçam e formam um coração, o que pode ser interpretado como a construção do relacionamento deles ao longo da trama, passando de uma comunicação impessoal para uma mais emocional e verdadeira. No final, as esferas se tornam uma só, sugerindo que ao longo da história eles superam as barreiras que os separavam e finalmente se conectam de forma completa. Isso é, claro, um grande spoiler do final do dorama, onde muito provavelmente veremos o casal unido de fato. Outro ponto é que eu percebi um detalhe importante sobre a série que eu acho que merece ser comentado. A língua de sinais é um idioma único em cada país. E enquanto o telefone toca, Hee-ju se comunica, em determinada cena, com a esposa do embaixador britânico, usando língua de sinais. E o embaixador e a esposa entendem, mas isso gera uma dúvida. Como ela conseguiu se comunicar com alguém que provavelmente usa uma versão diferente da língua de sinais? O dorama não explica se Hee-ju sabe outra língua de sinais, como a língua de sinais internacional, por exemplo. Isso se torna um ponto um pouco problemático, já que na realidade a língua de sinais não é universal. Cada país tem a sua própria, como a Libras no Brasil e a ASL nos Estados Unidos, por exemplo. Então, sem um intérprete ou algum tipo de contexto que explicasse como ela conseguiu se comunicar, isso pode ser visto como uma falha na produção, já que não abordaram essa diferença linguística. É um pequeno detalhe, mas para quem acompanha e estuda a cultura surda ou muda, pode ser algo a ser questionado, principalmente quando se trata de representação de um idioma tão importante e com tantas variações regionais. Agora, a atuação são de milhões, principalmente da Choi Soo-bin. Ela consegue transmitir todas as emoções e angústias da personagem sem dizer uma palavra, apenas com o olhar. E eu posso garantir, não fica devendo nada. E você? Vai ficar devendo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta o que você tá achando de quando o telefone toca. A narrativa vai se desenrolar ao longo de 12 episódios com lançamentos semanais, mantendo a gente super intrigado enquanto os segredos do sequestro vão sendo revelados. Quando o telefone toca, ligou, eu atendi e eu posso garantir para você, não é golpe. Annyeong!